Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um momento de reflexão, onde nos recolhemos ao nosso íntimo na busca pela sintonia com estes amigos espirituais que certamente estão conosco, atentos, cuidadosos e nos envolvendo em vibrações ternas de amor, de saúde, de esperança e de paz. A nossa reflexão de hoje começa com um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, onde Torres Pastorino nos diz o seguinte: viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude e do amor. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Esta fala de Torres Pastorino nos remete ao capítulo 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata de Deus, onde ele questiona os espíritos sobre a existência de Deus, os atributos, enfim. No finalzinho desse capítulo, Kardec faz o seguinte comentário: a inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Interessante essa imagem que Kardec constrói, porque quando a gente olha um quadro pintado por alguém, a gente está vendo ali o efeito. A causa foi aquele que quis pintar o quadro, que decidiu pintar o quadro. Então temos aí o princípio de causa e efeito. A causa é o pintor, o efeito é o quadro. Quando pensamos em Deus, esse raciocínio se aplica. Deus é a causa primária de todas as coisas, nos ensinam os Espíritos. Todas as coisas são o efeito da existência de Deus. Portanto, a criação de Deus é um efeito daquilo que Ele desejou fazer, que Ele quis fazer, que foi criar. Então, quando Torres Pastorino nos diz que Deus está em nós, o que ele quer, na verdade, dizer é que todos nós, como criaturas de Deus que somos, guardamos um sentimento íntimo da existência de Deus. Essa intuição de que Deus existe, não importa o nome que a gente lhe dê, esse sentimento da existência de Deus está presente em todas as culturas. Então, Deus existe. Cada um de nós o percebe a seu modo. Tem aqueles que negam a sua existência, não é? Os materialistas, que ainda mais cheios de orgulho, mais cheios de vaidade, têm dificuldade de compreender alguém acima de si mesmos. Então, o princípio do materialismo é esse sentimento de orgulho e vaidade que o ser humano tem, todos nós temos, e o sentimento de que não pode haver nada acima de nós. Mas retomando o nosso raciocínio, Deus está em nós nesse sentimento da sua existência, nessa compreensão íntima da sua existência, sem, na maioria das vezes, não sabermos explicar como sentimos Deus, mas Ele está ali. E esse sentimento de
existência de Deus em nós é o que nos leva, é o que nos impulsiona para a busca das virtudes, para a busca do amor, da justiça, para a busca da fraternidade, da misericórdia, do perdão. Porque Deus está em nós, nesse sentimento que guardamos da sua existência e nos convida, só por existir. Deus nos convida a sermos melhores. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu ferramentas como o raciocínio, a inteligência, o livre-arbítrio e a eternidade para que evoluíssemos, para que nos tornássemos bons, para que nos tornássemos perfeitos. Estamos todos nesse caminho, nessa busca, porque esse desejo, esse sentimento de nos tornarmos perfeitos é oriundo do sentimento da existência de Deus. Então, queridos amigos, a vida é este dom precioso que Deus nos dá como oportunidade de crescimento. Deus nos permite a reencarnação periódica para que nós realizemos um progresso mais acelerado, para que nós evoluamos mais nesse caminho em direção à perfeição. Então é preciso aproveitar esta oportunidade de estarmos aqui reencarnados e convivendo uns com os outros. Mas não é aproveitar no sentido vulgar do termo. Quando a gente diz eu vou aproveitar a vida, querendo dizer eu vou viver o lazer, viver sem responsabilidade, viver como se não houvesse amanhã. Geralmente é assim que a gente se refere ao aproveitar a vida. Mas nós aqui estamos falando de aproveitar a oportunidade da vida para progredir. Aproveitar a oportunidade de estarmos reencarnados e convivendo uns com os outros, para nessa convivência apararmos arestas, construirmos laços afetivos de amor, de amizade, de companheirismo, para aproveitarmos essa oportunidade para construirmos pontes sobre aqueles abismos tão profundos das divergências, das malquerências. Então, é aproveitar a oportunidade da vida para progredir. Aproveitar este momento, o momento de hoje. Hoje é o nosso momento mais importante. Porque o passado já passou. O que tinha que acontecer já aconteceu lá no passado. O futuro não sabemos como vai ser. Portanto, o momento mais importante é esse que estamos vivendo agora. Então é momento de nos perguntarmos como estamos vivendo esse momento tão importante. Estamos valorizando as coisas realmente valiosas da vida? Estamos dedicando o nosso tempo ao trabalho salutar? Estamos cuidando do nosso corpo físico para a manutenção da sua saúde, do seu equilíbrio físico e psíquico? Ele é o nosso instrumento, precisamos cuidar dele. Não no excesso dos espelhos, mas no cuidado com a saúde integral deste corpo que é o nosso instrumento de convivência na matéria. É preciso que aprendamos a aproveitar o tempo de hoje com tudo que ele tem de ensinamentos a nos oferecer.
porque amanhã viveremos o resultado do que plantamos hoje, do que fizemos hoje. Então, viver a nossa vida interior com mais intensidade é seguir os princípios que o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, veio nos lembrar. Esses princípios que são o desejo de Deus para as nossas vidas. Que sejamos instrumentos da paz, do amor, da compaixão, do diálogo, da tolerância, do respeito, da solidariedade. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Mestre veio nos ensinar. E isso é que é viver a vida interior com intensidade. Que Jesus nos abençoe, que estes amigos espirituais amorosos que nos assistem possam nos auxiliar na realização dos nossos bons propósitos de progresso e de esperança. Que assim seja.